Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Eu quero apresentar uma literatura que me acompanha desde o período de seminário. Estou me referindo a esta aqui, Literatura Apocalíptica. O autor Jonas Celestino Ribeiro, ele é mestre em teologia, foi na época diretor acadêmico do Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, o qual eu, mais adiante, fiz o meu curso de teologia durante 4 anos. O Jonas Celestino Ribeiro me influenciou grandemente na área, principalmente da escatologia, porque eu adotava uma outra corrente até então. Depois fui analisando, fazendo inúmeras pesquisas, e hoje tenho uma compreensão adequada, mais próxima da Bíblia, sobretudo, e certamente essa obra, por mais diminuta que pareça ser, ofereceu para mim uma grande contribuição. São 108 páginas, a edição é do autor, fala sobre a importância da literatura apocalíptica para a formação do método de interpretação do Apocalipse de João. Quando eu estava, numa vez, na escola bíblica dominical, a professora disse o seguinte: Apocalipse é mistério. Eu levantei a mão, fui atendido, falei o seguinte: Apocalipse não é mistério. Apocalipse é revelação. Eis aqui o que nos diz a Bíblia: revelação de Jesus Cristo. Para ficar melhor, eu vou projetar o texto grego de uma forma paralela para que você possa me acompanhar. Vamos fazer aqui a comparação e desta forma vai ficar melhor para que você possa entender o que eu vou dizer. Vou manter o texto da Almeida Corrigida Fiel e o texto crítico conforme está agora sendo projetado. Observe que logo no início do versículo nós temos uma palavra que não é traduzida e sim transliterada, apocalipsis. Apocalipse, a Testemunha de Jeová, através da Torre da Vigia, traduz o, o livro, e essa palavra específica é revelação. Via de regra, nas nossas Bíblias é escrito Apocalipse. As pessoas têm uma conotação muito diferente do que seja Apocalipse. Quando se fala sobre o Apocalipse, as pessoas pensam só em pragas, coisas ruins, tenebrosas, quando, na verdade, Apocalipse significa revelação. Neste caso aqui específico, é revelação de Jesus Cristo, uma referência a Cristo Jesus ou Jesus Cristo. Uma outra coisa que eu observei é que quando nós temos essa informação aqui que e as enviou, pelo seu anjo as enviou e as notificou. Note bem aqui o termo notificou. A ideia aqui, notificou, é através de símbolos, através de sinais, de símbolos. Desde o início, a revelação de Jesus Cristo já aponta para esse elemento simbólico, porque você vai notificar literalmente através de símbolos. E quando a gente se reporta a uma literatura apocalíptica, no caso, o Apocalipse, como nós estamos lidando agora, contém esse estilo literário, que é um gênero, mas também contém profecia e etc e tal, a gente vai notar quando a gente vê o significado de Apocalipse e da literatura, porque, sem dúvida alguma, os apocalipses produzidos entre os anos 200 anos antes de Cristo e 100 anos depois de Cristo são de grande importância para a compreensão dos apocalipses que temos em nossa Bíblia, principalmente pelo seu simbolismo altamente elaborado. O simbolismo de Apocalipse é algo bem elaborado, bem estruturado. Foram produções literárias dentro de certos limites culturais. Devido a isto, nós não podemos extrapolar os limites da culturalidade
de cada escrita. A gente entende que, como estilo ou gênero, o Apocalipse, como literatura apocalíptica, foi produzida para quê? Para atender uma necessidade imediata de um povo que estava passando por dificuldades. Tinha vários fatores complicadores e era difícil para a compreensão humana. E é justamente num período de perseguição por parte do imperador, provavelmente Domiciano, o que acontece? Vem a revelação da parte de quem? De Jesus Cristo, que vai mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Note que eu falei agora há pouco que tem a ver com essa questão, necessidade imediata. Quando eu leio Apocalipse, eu me situo dentro do próprio texto e contexto. Eu entendo que o autor está se dirigindo àquelas pessoas de uma forma específica. Escreve a eles e não a mim. Naturalmente que o Apocalipse é para mim, é para você, é para todos nós. Mas foi escrito a eles, a um público específico que estava passando realmente por muitas lutas e dificuldades. De modo que o livro de Apocalipse, de João, tem sido muito mal interpretado, porque não tem sido valorizado os aspectos peculiares da literatura apocalíptica. A literatura apocalíptica, para você ter uma ideia, é cheio de numerologia, simbologia, e o objetivo dela é justamente encorajar, animar. Quando você se depara com um livro como este, e você sente medo, pavor, você fecha as páginas com o maior medo do mundo, é sinal de que você não conheceu sequer ou descobriu o estilo literário. Porque o objetivo para aquelas pessoas que estavam passando por perseguições, que tinham seus bens confiscados, etc. e tal, não era deixá-los amedrontados. Era para animá-los, encorajá-los a continuar firmes na fé. E é isso que a gente vai observar. Agora, Apocalipse vem de uma palavra, aqui está no grego, mas vem de uma palavra que significa literalmente desvendar. A ideia é como assim, desvendar, descortinar. É como se tivesse uma cortina e a pessoa tirasse a cortina e a pessoa passa a ver o que está atrás até então da cortina. E o adjetivo apocalíptico é usado para qualificar escritos que têm certas afinidades com o Apocalipse do Novo Testamento. Existem alguns livros do Antigo Testamento que adotam gênero parecido, uma referência à literatura apocalíptica. Daniel e Ezequiel. Nós temos materiais dentro dessas duas obras de literatura apocalíptica. Para você ter uma ideia, quando a gente observa o texto bíblico e compara com as coisas que aconteceram lá atrás, a instrumentalidade da parte do gênero, nós vamos, por exemplo, entender que foi produzido mais ou menos entre 200 anos antes de Cristo e 100 anos depois de Cristo. Tinha sim uma mensagem escatológica. A mensagem escatológica no sentido de livramento da situação presente e carregava no seu bojo um tipo específico da linguagem, a saber, simbolismo, o dualismo. Além disto, o determinismo histórico, visões esotéricas e etc. e tal. Tudo isto a gente encontra justamente nesta obra, que é a revelação de Jesus Cristo, que foi dada a João para que pudesse demonstrar através de símbolos. E por isso, o Apocalipse, como nós concebemos, tem uma mensagem teológica, uma mensagem bíblica, mas, sobretudo, uma mensagem escatológica. Nós poderíamos falar sobre o período de formação, só para que vocês tenham uma ideia, tem o período grego, de 331 até 167 anos antes de Cristo. Mais adiante, nós vamos ter a informação que lá no período de Macabeu, cerca de 167 a 63 anos antes de Cristo, teve ainda um período onde estava desenvolvendo. Agora, entre a formação da literatura apocalíptica,
Tem um estudioso que vai dizer que em muitos lugares onde as religiões se interessam pela dificuldade, sobre assuntos relacionados ao fim do mundo e do além-túmulo ou do mundo do além, tanto as ideias apocalípticas quanto as suas expressões literárias aparecem. Entretanto, o apocalíptico vai se desenvolver principalmente no seio do antigo judaísmo e do cristianismo primitivo. Nós temos muitas informações, nós não queremos encher com tantas delas, mas mostrar, pelo menos agora, algumas características da literatura apocalíptica do judaísmo. A gente pode mencionar a forma, a função e o conteúdo. Não vamos nos deter nesses aspectos em relação à característica quanto à forma, mas você pode ter certeza. Era comum usar a chamada pseudonímia, ou seja, um nome falso. Era um recurso que o escritor, na época, usava o nome de uma pessoa proeminente do passado para que a obra tivesse garantia de que seria lido. Por isso que é comum encontrarmos hoje livros dizendo assim, a Assunção de Moisés, o livro de Tomé, não sei o que lá de Pedro, o Evangelho de Pedro e tantas coisas mais, é porque as pessoas usavam esse recurso. Não era um artifício, não era plágio, não era uma falsificação, era um meio que eles tinham de usar nome de pessoas importantes no passado para garantir realmente que aquele material tinha sido lido. Acontece que nós sabemos que no caso de Apocalipse, não é um nome falso, é João realmente que está escrevendo. E ele recebeu a revelação de quem? Da pessoa bendita de Cristo Jesus. No, no tocante ao simbolismo, é bom que a gente mostre e fale um pouco, porque há vários elementos simbólicos dentro do livro de Apocalipse. E se a gente não tiver uma compreensão dessa simbologia, vai trazer muita dificuldade de uma interpretação segura, confiável. Daí a necessidade, sem dúvida, de nós nos atermos nesse sentido de conhecer os símbolos para que a gente não venha incorrer em erro. Vou citar aqui, tem um outro estudioso, Summers, que vai dizer que o número, por exemplo, o número um representa unidade ou existência independente. Número 2, fortaleza, confirmação, coragem e energia redobrada. Vai depender, claro, dentro do contexto. O número 3 é o símbolo da divindade. O número 4 é o símbolo do mundo, porque até então nós tínhamos os quatro pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, ou conforme tinha concepção já naquela época, os quatro cantos da terra. O número 5 é o número da perfeição humana. Temos cinco dedos, cinco sentidos. O dobro significa poder é, humano absoluto, representado pelo animal de 10 chifres. Em Apocalipse, a gente vai ver o dragão, que é o primeiro animal, e o animal de escarlate. Capítulos 12, 13 e 17 tem cada um 10 chifres. O número 6 dentro da simbologia, é símbolo do sinistro, da falha, da queda. 7 é o número da perfeição. O número 1000 é uma perfeição elevada à última potência, também para mostrar um número, digamos, ilimitado ou infinito, algo desta natureza. O número 12 vai simbolizar a religião organizada do mundo. Eram 12 apóstolos, 12 tribos, e as portas da Cidade Santa no Apocalipse. Enfim, a gente tem vários elementos, vários símbolos, que foi uma grande necessidade daquelas pessoas que utilizavam esse estilo literário. Além disto, vai conter, sem dúvida alguma, experiência com visões, revelações, sonhos, dentro da literatura apocalíptica, eu estou falando de uma forma geral, tá bom? Não necessariamente com o livro de Apocalipse, como nós concebemos que é justamente o último livro do Novo Testamento. Mas tem visões, como eu mencionei, vai ter drama, vai ter até mesmo ficção. Não estou, uma vez mais, me referindo ao Apocalipse, este que está sendo apresentado, mas a literatura, dentro do gênero, tem ficção, tem drama,
tem uma outra característica quanto, não a forma agora, mas quanto ao conteúdo, que é o determinismo. Isso vai estar muito presente dentro dos livros que adotam. O pessimismo também é percebido como um elemento determinista, que está sem dúvida em muitas obras, e uma coisa vai conduzir à outra. Tem um chamado dualismo, aquela luta que mostra o bem e o mal, luz e trevas, Deus e Satanás, o povo de Deus e os ímpios, esta era e a era que está por vir, este mundo e o reino de Deus, enfim, o sofrimento presente e a salvação futura, tudo esse tipo, né, vou dizer assim, de dualismo a gente vê na literatura apocalíptica. Mas a gente não poderia deixar de mencionar aqui o ensino ético, isso mesmo. Vai ter um ensino ético, tem um elemento moral dentro do livro de Apocalipse, bem como dos demais livros que adotam esse gênero literário. Vai ter, sem dúvida, também a questão da revelação. Tem revelação? Tem. Tem predição? Tem predição. Tem outras questões que a gente poderia tratar, agora não mais em relação à forma, conteúdo, que já falamos algumas coisas, mas em relação à função. Para que que serve a literatura apocalíptica? E o livro do Apocalipse não é diferente. Consolar em tempos difíceis. Ou seja, o objetivo é confortar, não é causar medo. O objetivo é realmente fazer com que haja esse conforto. Mas há um outro elemento, que é a defesa radical dos justos. Há uma necessidade da parte do escritor de fazer com que o povo de Deus que sofre, ele venha fazer essa pergunta, porque vai ser encontrada justamente naquele dualismo. Ó, você está sofrendo aqui, mas no futuro vai cessar todo tipo de sofrimento. Olha, o mal está imperando nesse momento, todavia, o bem vai vencer. É mais ou menos por aí, para que vocês tenham uma ideia. E, sobretudo, o triunfo de Deus. E por falar em triunfo de Deus, tem muita gente que lê o livro de Apocalipse, agora me referindo à Bíblia Sagrada, esse livro lá do Novo Testamento, que vê tantos detalhes futuristas, vê tantas coisas e se perdem, inclusive, nos detalhes, que não observam, por exemplo, o triunfo de Jesus, o triunfo de Deus, porque geralmente a função não é somente encorajar, não é defender apenas radicalmente os justos, mas é mostrar o triunfo de Deus. E Jesus triunfa no livro de Apocalipse. A linguagem apocalíptica da Escritura Sagrada precisa ser analisada porque tem uma apocalíptica do Antigo Testamento que não pode ser desprezada, livros, como eu já falei, como Daniel e Ezequiel, mas vai haver elementos apocalípticos em Joel, capítulo 2 e 3, Zacarias, capítulo 9, do capítulo 9 até o 14, melhor dizendo, vai ter, enfim, Isaías 13 e 14 são elementos apocalípticos no sentido de escatológicos, ou seja, são situações ou coisas que vão acontecer bem lá na frente, não é aquele futuro imediato, mas é um futuro que vai ocorrer. Agora, naturalmente, quando a gente vai para o livro do apocalíptico, do gênero, lá em Daniel, a gente vai ter que ver a natureza do livro, a datação, uma série de fatores para que a gente possa compreender melhor a questão pseudonímia, né, de utilizar nomes etc e tal, nomes que não são verdadeiros, mas com aquele intuito de fazer com que realmente seja lido. E quando a gente vem para o Novo Testamento, tem a apocalíptica. Isso mesmo, apocalíptica do Novo Testamento. Aí a gente vai ter que observar várias coisas, discursos escatológicos de Jesus. Marcos capítulo 13 é escatológico, é apocalíptico, portanto. Mateus capítulo 24 e capítulo 25 são apocalípticos. Enfim, textos como algumas porções do apóstolo Paulo, 1 Tessalonicenses capítulo 4 do versículo 15 até 17.
Segunda Tessalonicenses, capítulo 2 do versículo 1 até o 12. Enfim, temos outros textos apocalípticos no Novo Testamento. Temos que conhecer a natureza do livro, a, a autoria, o propósito de cada obra dentro do Novo Testamento. Enfim, que a gente vai ver várias coisas, das questões da organização, da mensagem, da autoria. E a gente pode, já para fechar aqui, dizer que o Apocalipse ele é profético. Eu falei logo no início que contém profecia, porque de fato é profético. Esta obra aqui que eu estou projetando é profética também. Tem que ter, naturalmente, interpretações das visões, um método tem que ser aplicado para guiar as visões concedidas ao vidente, aquela pessoa que viu, no caso, João, mas em Apocalipse, João vai receber a visão e deixa a interpretação para os leitores, com exceção, talvez, do capítulo 17, versículo 7 a 18. Há uma diferenciação aqui em relação à postura de João, como escritor deste último livro do Novo Testamento, e as demais obras de gênero apocalíptico. O que a gente vai observar é que no Novo Testamento há nítidas influências do movimento apocalíptico do judaísmo, não o bastante para considerá-lo como a mãe de toda a teologia cristã. Não houve uma apropriação ipsilíteras dos termos apocalípticos, sem qualquer reavaliação por parte dos escritores do Novo Testamento. É porque vai ter muita discussão. Paul Tillich vai mencionar a questão da apropriação e transformação, etc e tal, mas é pano para manga e a gente não tem esse objetivo. Tem ainda as porções que podemos considerar apocalípticas, como eu mencionei, Marcos capítulo 13, Apocalipse de João, naturalmente, Mateus capítulo 24 e 25, e etc e tal. E João foi independente ao usar o material apocalíptico do judaísmo, mas ele não foi original. Não foi original porque ele já pegou um estilo que estava em uso e já existia. Agora, sem dúvida alguma, ele foi um homem santo da parte de Deus que foi conduzido, isto é, movido, guiado pelo Espírito Santo de Deus para que nós tivéssemos a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou. Notificou o quê? Através de símbolos a João, seu servo. Que Deus possa nos abençoar rica e abundantemente, porque o meu desejo é que a gente venha crescer cada vez mais e mais na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.